Boa noite, pessoal. O meu nome é André e desde quando eu era mais jovem, todo verão eu fazia a mesma viagem de carro, de aproximadamente umas 6 horas para a casa do lago, no qual um dos meus tios possuía no interior de Minas Gerais. Em algum momento da minha infância, até que virou tradição para basicamente todos os filhos da minha avó materna irem para lá, para passarem uma espécie de mini férias juntos. Foi divertido, eu nunca realmente odiei isso. Eu teria até muito tempo para passar com os meus primos, alguns dos quais eu era bem próximo. Realmente, a única parte no qual eu não gostava era a viagem para chegar até lá. Como eu disse, levavam 6 horas, o que pode não parecer muito, mas quando você está fazendo a viagem sozinho, sem nada para manter a sua mente ocupada, essas 6 horas parecem uma eternidade. Não importa quem você seja, de qualquer forma, toda essa história aconteceu quando eu estava fazendo a viagem anual para a casa do meu tio. Geralmente eu tento fazer a viagem durante o dia, mas este ano específico, é claro, eu havia acabado de sair de um longo turno de trabalho. Eu estava sendo esperado na casa logo na manhã seguinte, então isso me obrigou a fazer uma viagem durante a noite. O que eu não estava exatamente animado para fazer. A rodovia que eu usava durante a maior parte da viagem havia quase nenhuma atividade durante o dia, quanto mais à noite, sem contar que passava por uma vasta mata densa e cheia de árvores compactas. Acredite ou não, eu costumava fazer a viagem toda sem parar, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava perto da metade da viagem, quando eu percebi que o medidor de combustível estava praticamente vazio. Isso me irritou muito, pois eu havia deixado meu irmão pegar o meu carro enquanto eu trabalhava, e ele tinha me dito que havia colocado combustível, então ele esqueceu ou ele estava simplesmente mentindo para mim. Enfim, eu comecei a prestar atenção nas placas de saída, procurando algum posto de gasolina. Pelo que parecia, eu não iria muito longe não. Eu não tinha realmente o luxo de escolher qual posto de gasolina parar, então eu estava apenas planejando para o primeiro que eu visse. Após alguns minutos, finalmente eu vi uma placa indicando um posto de gasolina na próxima saída. Embora a placa fosse velha, porém deu para eu ler os dizeres, e dizia: posto de gasolina na próxima saída. Bom, era um pouco suspeito, mas as pessoas fazem as mesmas coisas com as barracas de frutas nas estradas, então eu acabei ignorando a estranheza. Saí na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Continuei dirigindo, até que a estrada passou de asfalto liso para a estrada de terra batida, e ainda por cima, cercada por árvores em ambos os lados, eventualmente iluminada pelos faróis do meu carro. Foi então que eu consegui avistar um prédio de posto de gasolina ao lado direito da estrada, mas logo percebi que o lugar parecia 100% abandonado, como se não estivesse aberto há anos. As bombas de gasolina foram removidas e a maioria das janelas do prédio estavam completamente quebradas. Até o telhado estava desabando. Foi então que eu tive a certeza que não havia como eu conseguir gasolina ali. Eu olhei para o meu medidor de combustível e vi que provavelmente eu não conseguiria andar mais 1 quilômetro sequer, pois eu já estava andando com meu carro na reserva já há um bom tempo. Basicamente, eu já havia desistido de tentar alguma coisa. Foi então que eu liguei para o serviço de assistência automotiva e informei a minha localização da melhor maneira possível. Em seguida eu desliguei o carro e esperei. Eu não esperava que fossem rápidos, quer dizer, eu estava praticamente no meio do nada, então tudo que eu pude fazer foi sentar e esperar. Isso durou mais ou menos uns 30 minutos. Os meus olhos finalmente começaram a se ajustar à escuridão em que eu estava. Então eu comecei a olhar para o prédio do posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro. Eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou o quê,
Mas eu juro que eu podia ver um movimento dentro daquele prédio. Foi então que eu comecei a entrar em pânico, sabendo que eu não seria capaz de ir longe se houvesse algum tipo de ameaça por perto. Mantive os meus olhos no prédio, esperando provar que eu estava completamente errado. Foi quando uma voz distante gritou em um sussurro: "Ei, amigo! Ei, amigo, vem cá! Olha aqui! Ei!" Eu tinha as janelas do meu carro abertas, só um pouquinho por causa do calor, então eu pude ouvir perfeitamente. Os meus olhos imediatamente se voltaram para onde a voz veio. Havia uma figura parada perto, lá do lado esquerdo do prédio. Eu estava congelado, com meu coração batendo em meus ouvidos. Depois de alguns segundos, aquela figura começou a andar em direção ao meu carro, mas novamente eu estava congelado. Eu senti que eu não podia fazer nada. Quando ele se aproximou o suficiente da janela do passageiro, ele sussurrou: Ei, você está procurando o quê? Gasolina? É isso? Eu poderia te dar de graça." Foi nessa hora que eu pude ver que o cara estava vestido com roupas de inverno. Ele parecia muito um sem-teto. Bastante assustado, eu respondi: Tô precisando de gasolina." Foi então que o estranho cara explicou que tinha um recipiente dentro do prédio abandonado e que estava disposto a me dar de graça, mas com uma condição: eu teria que sair do meu carro e segui-lo. Depois de alguns segundos respondi simplesmente dizendo não, que eu não iria. Eu não sabia o que mais dizer. Não havia como sair da segurança do meu carro trancado para entrar em um prédio abandonado com aquele cara. O cara então não reagiu, e se ele tinha algum sorriso antes, agora o sorriso havia sumido. Ele estava apenas parado olhando para mim. Ele parecia uma estátua e tinha uma expressão vazia, mas um pouco frustrada. Isso durou pelo menos 1 minuto. Eu realmente não queria dizer mais nada para aquele cara. Foi quando eu ouvi o som mais aliviante que eu poderia ter ouvido naquele momento. O som de cascalho sendo esmagado sob os pneus do caminhão de reboque que se aproximava. A cabeça do cara se virou instantaneamente na direção do caminhão e ele correu de volta para o prédio e para a mata. Enquanto ele fazia isso, eu tive a visão mais inquietante da minha vida. Pelo menos 8 outras figuras se levantaram por detrás de um conjunto de arbustos logo na frente do prédio e que também começaram a correr para a mata. Essas eram as pessoas com quem eu sem dúvida teria entrado em contato se eu tivesse concordado em pegar esse suposto recipiente de gasolina grátis. Passaram-se alguns segundos quando o homem do caminhão do reboque se aproximou da minha janela com uma expressão completamente confusa no rosto. O cara era grande. Eu acho que pelo menos ele deveria ter 1,80 e uns 110 quilos. O homem do reboque me perguntou se foi por acaso eu que tinha o chamado. Eu disse que sim. Então ele me perguntou novamente: quem eram aquelas pessoas que acabaram de correr para a mata? Foi aí que eu expliquei toda a situação e o quão assustadora ela tinha sido. Ao ouvir o ocorrido, ele se ofereceu a ligar para a polícia mais próxima da cidade, e foi o que fizemos. Ele rebocou o meu carro e fomos embora antes dos policiais chegarem. No entanto, no dia seguinte, eu fui informado de que ninguém havia sido encontrado. Essa noite me assombra desde então. Um homem com quem eu falei provavelmente estava tentando me atrair para alguma espécie de armadilha. O que era isso, no entanto, eu não sei, mas você tem que considerar que eu estava em uma estrada de terra vazia próximo à mata, a quilômetros de qualquer cidade ou casa. Não foi nada bom. Eu também não entendo por que haviam tantas pessoas envolvidas. O que eu sei, no entanto, é que eu sou grato pelos caminhões de reboques das empresas de seguro. Se não fosse a seguradora me ajudar, quem sabe o que teria acontecido. O meu nome é Roberto e tudo isso aconteceu há alguns anos atrás. Foi em algum momento em julho, no qual eu decidi fazer uma viagem de carro improvisada por um dia. Eu sou bastante interessado em turismo
e havia alguns lugares um pouco próximos que eu ainda queria visitar antes de ter que voltar para a faculdade em agosto. O plano era acordar cedo para começar a viagem de carro e ver alguns lugares diferentes durante o dia, e finalmente começar a viagem de volta para casa por volta das 9 horas da noite. Eu pensei que dessa forma eu poderia maximizar o meu tempo sem ter que pagar por algum hotel ou algo assim. A viagem até lá foi boa. Foi a viagem de volta que foi uma história diferente. Acabei saindo por volta das 10 da noite e a estimativa era que eu levaria cerca de 4 horas e meia para chegar em casa. Eu já tinha feito cerca da metade do caminho quando eu comecei a ficar cansado e ao ponto em que eu estava me tornando perigoso para dirigir. Eu disse a mim mesmo que na próxima parada de descanso que eu visse, eu iria parar e tirar uma soneca de 1 hora antes de voltar a dirigir. Dessa forma, eu ainda conseguiria chegar em casa em um horário razoável. Então foi isso que eu fiz. Quando eu vi um ponto de parada, eu entrei no estacionamento. A primeira coisa que eu notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio, e se não fosse por algumas luzes acesas, eu teria pensado até que o lugar estivesse abandonado. De qualquer forma, eu inclinei o meu assento para trás e coloquei um alarme para despertar em 1 hora. Acordei rápido quando o alarme tocou e percebi que teria que sair do carro, já que agora eu precisava usar um banheiro. Eu comecei a caminhar em direção ao prédio que continha alguns banheiros públicos. Quando eu entrei, eu encontrei os banheiros, abri uma das portas e após uns 30 segundos lá dentro, de repente eu consegui ouvir alguém falando do lado de fora dos banheiros no corredor. Isso acabou me surpreendendo muito, já que eu não havia escutado a porta principal abrir e apenas 1 minuto atrás o meu carro era o único no estacionamento. Eu não conseguia ver como alguém poderia estar aqui. Foi quando a porta do banheiro se abriu. Eu estava um pouco tenso, mas percebi que provavelmente era apenas outra pessoa comum que de alguma forma eu não tinha notado. Eu estava pronto para sair, quando eu ouvi batidas leves na porta do compartimento. Eu respondi de forma meio que desajeitada dizendo: "Oi, o banheiro está ocupado, amigo, espera aí." Porém não houve resposta. Foi um completo silêncio. Eu estava mais nervoso agora, lógico. Então eu decidi ficar no compartimento até que ele saísse. Foi então que eu notei um olho que estava me olhando pela fenda da porta do compartimento. No caso, na porta do banheiro. Quando os nossos olhos se encontraram, o cara começou a gritar e bater implacavelmente a cabeça na porta. Ele fazia um escândalo danado, parecia que a cabeça dele ia partir, de tão forte que eram as cabeçadas. Pensando rápido, usei todo o meu corpo para bater na porta, arrombando a porta e derrubando o cara no chão. Eu corri o mais rápido que eu pude para fora do banheiro em direção ao meu carro, que estava a cerca de uns 10 metros de distância do banheiro, quando eu ouvi a porta principal sendo arrombada atrás de mim. Esse cara estava me perseguindo. Finalmente eu cheguei no meu carro e comecei a dar a ré desesperadamente, mas o cara conseguiu me alcançar e conseguiu bater com seu corpo no meu carro enquanto eu acelerava. Olhei no retrovisor e à medida em que me afastava, eu via o cara se levantar como se nada estivesse acontecido. Ele apenas estava ali olhando para mim, ele estava olhando em minha direção. Eu estava extremamente abalado e incapaz de processar o que havia acabado de acontecer comigo. Honestamente, eu não sabia nem o que pensar naquela hora, pois você sempre ouve histórias loucas como essa, mas nunca pensa que isso realmente pode acontecer com você. Provavelmente eu estava indo a mais de 30 km por hora acima do limite de velocidade e pelo resto do caminho até a minha casa. É até desnecessário dizer que eu não estaria dormindo ao volante. Eu estava agora completamente cheio de adrenalina. Ainda não faço ideia de quem era aquele cara, de onde ele veio e qual era o problema dele. Embora, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente era algum morador de rua que não estava bem da cabeça. Mas por outro lado, um morador de rua estaria bem distante
praticamente no meio do nada, próximo da rodovia. Bom, para mim isso não faz muito sentido. Tudo que eu sei é que nunca mais parei em alguma área de descanso, e desde então eu pretendo continuar assim. Todos os anos, nas férias, a minha família alugava uma casa agradável para poder passar as férias. Éramos muitos que participavam, e eu não era a exceção. Eu sempre aguardava com expectativa essa parte do ano, pois todos decidiram alugar uma casa no interior de Goiás. Eu iria direto da faculdade, então eu estaria dirigindo sozinho. A viagem seria cerca de 8 horas, sendo que eu teria uma parte da estrada completamente deserta no meio do nada. Quando eu estava a cerca de 5 horas de viagem, já estava completamente escuro lá fora. Literalmente tudo que se podia ver era o que estava diretamente à frente dos faróis. Era um pouco assustador, porém relaxante ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Você tem que experimentar para entender o que eu estou falando. Foi então que eu comecei a notar um carro que estava atrás de mim por algumas horas. Normalmente, quando você está na única estrada no meio do nada, não liga se um carro te segue por horas a fio. Não é tão estranho assumir que eles estão apenas indo para a mesma cidade, mas dessa vez parecia diferente. Eu comecei a notar o carro se aproximando mais e mais da minha traseira, como literalmente a cerca de 1 centímetro de distância, antes de abruptamente recuar para se fazer a mesma coisa de novo. Isso iria continuar por mais um tempo, e quanto mais durava, mais inquieto eu me sentia. Quero dizer, eu estava começando a me assustar genuinamente. Se esse cara realmente quisesse apenas ir mais rápido, ele poderia ter me ultrapassado há horas atrás. Isso continuou ainda por mais um tempo, quando à frente eu realmente vi um carro da polícia que estava estacionado ao lado da estrada. Eu estava decidindo parar, porém uma parte de mim sentiu que eu estava apenas sendo paranoico sobre toda a situação. Mas em minha última análise, eu decidi que eu pararia de qualquer maneira. Foi então que eu parei ao lado do policial e ele me perguntou o que eu precisava. Eu contei tudo o que havia acontecido. Também disse a ele que eu poderia estar apenas sendo paranoico, mas surpreendentemente, ele levou minhas reivindicações muito a sério. Ele explicou como, na verdade, não é incomum para motoristas desavisados serem alvos de terem seus carros roubados nessas estradas desertas. Em seguida, ele se ofereceu para me seguir como uma forma de me sentir mais seguro. E é lógico que eu aceitei a oferta dele, e assim fizemos. Isso durou alguns minutos antes de, perturbadoramente, eu poder ver o tal carro misterioso que estava me seguindo, agora estava à minha frente. Ele estava no acostamento da estrada. E assim que viu o carro da polícia me seguindo, ele acelerou na outra direção, e não muito tempo depois, o carro da polícia deixou de me seguir e virou-se para perseguir o veículo com as luzes e sirenes ligados. Eu estava novamente sozinho naquela estrada. Eu vi que as suspeitas do policial estavam completamente corretas. Por que o carro estaria esperando por mim? E uma pergunta melhor, por que ele teria fugido da polícia? Todo esse pensamento ainda me assombra até hoje. Ainda não sei se o carro foi pego ou se escapou. Nunca soube o nome do policial, mas quem quer que ele fosse, sou extremamente grato a ele. Ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado para falar com ele.